Olá, boa noite. A EBC, Empresa Brasil de Comunicação, completa 5 anos neste mês de dezembro. Uma empresa jovem que nasceu sob o compromisso de fortalecer o sistema público de comunicação no país. A missão da EBC, estampada na parede da sede em Brasília, é criar e difundir conteúdos que contribuam para a formação crítica das pessoas. Ao olhar para o futuro, a EBC traça um longo percurso, apontando para a meta de ser referência em comunicação pública, uma tarefa que exige grande esforço, um alto grau de comprometimento e, sem dúvida, muito fôlego. Mas, enquanto isso, vamos olhar para um futuro mais próximo. A edição de hoje faz um balanço de 2012 e fala das perspectivas para a comunicação pública em 2013. O Público na TV, programa da ouvidoria da Empresa Brasil de Comunicação, já está no ar. A EBC é gestora dos canais TV Brasil Internacional, Agência Brasil, Rádio Agência Nacional e do Sistema Público de Rádio, composto por 8 emissoras. Nesta edição, o nosso convidado é o jornalista Nelson Breve, presidente da Empresa Brasil de Comunicação. Boa noite, Nelson. Obrigada pela sua participação no programa. Boa noite, Regina. Eu que agradeço a oportunidade. Nelson, nós acabamos de ver através de imagem, como é que a EBC, né, está para o futuro, né? Mas a gente queria saber, eu queria que você explicasse como que hoje a EBC está no cenário da comunicação pública, hoje, né? O momento que a gente está hoje é o seguinte: nós construímos uma rede com mais de 40 parceiras, sejam fundações públicas ou privadas, mais toda a rede pública, todos aqueles que têm empresas que prestam serviço público de comunicação educativa, cultural. Seja televisão, seja rádio. E mais na televisão. Temos também, estamos formando uma rede de rádio, já temos 8 rádios na Amazônia, estamos formando uma rede de rádio na região sul, que vai agora, a partir da Copa da Confederação, se integrar, cerca de 30 emissoras de rádio de todo o país, para a transmissão da Copa das Confederações e depois manutenção do sistema público e construção do sistema público de rádio. Mas eu falo de televisão, onde nós estamos em mais de 1.800 municípios com essas geradoras, alcançando uma população nesses municípios que dá mais de 115 milhões de habitantes. Portanto, um patrimônio, a construção de uma rede que a lei que criou a EBC colocou como missão ela construir. Então, construímos essa rede. Agora temos que trabalhar os nossos conteúdos, melhorar a qualidade técnica do nosso sinal, ter uma maior presença, divulgação, para que nossas emissoras, né, temos também a TV Brasil Internacional, a emissora TV Brasil, as emissoras de rádio, também nossa Agência Brasil, para que a nossa comunicação pública consiga alcançar maiores audiências para cumprir a sua missão, que é criar e difundir conteúdos que contribuam para a formação crítica das pessoas. E a EBC, ela realizou em 2012 audiências fora desse eixo, né, Brasília, Sudeste, e um tema que é muito recorrente nessas audiências é a questão da independência financeira da EBC. Né? Como é que você poderia explicar e como é que nós estamos dentro desse cenário? Nesse cenário a gente não está bem, porque a lei que nos criou previu uma contribuição de fomento à comunicação pública, uma parcela do Fundo de Fiscalização das Empresas de Telecomunicação, e esse fundo ele tem uma receita anual de cerca de 350 milhões, dos quais 75%, a maior parte, são recursos para financiar a EBC, a comunicação pública em nível nacional. E as empresas de telecomunicações têm um recurso judicial e elas depositam esse valor em juízo todos os anos, na época de recolher a contribuição. Isso está hoje um montante? 1,250 bilhão, que
é do financiamento da comunicação pública, que está depositado numa conta da Caixa Econômica Federal, aguardando o julgamento de uma ação que já dura longos anos e que a gente espera que possa ser julgada, e sabemos que temos condições, né, assim nos garante a Advocacia Geral da União e nossos advogados, né, nosso departamento jurídico, de que nós vamos ganhar essa ação, né, na instância em que ela tiver que ser decidida. Mas isso atrasa, com isso a gente depende muito dos recursos do Tesouro Nacional. Então nós estamos construindo uma área de captação e de negócios dentro da EBC, para buscar recursos, para diversificar, conforme prevê o nosso planejamento estratégico, diversificar os nossos recursos. Nós precisamos ter, quanto mais diversificado for a nossa fonte de financiamento, mais independência a gente tem a possibilidade, porque assim como qualquer empresa financiada, mesmo aquela do setor privado, quanto mais diversificada a sua fonte de financiamento, mais independência ela tem, porque se ela perde financiamento de um lado, isso não compromete a sua operação. E nós, né, estamos ainda em fase final de negociação com grandes empresas, estamos buscando recursos na iniciativa privada, o que é muito importante, porque sinaliza também que há empresas privadas que pensam na comunicação pública não apenas como um público consumidor, porque eles não podem vender produtos e serviços por nosso intermédio, com propaganda, mas como algo necessário para o país que precisa de financiamento. Eles gostariam de associar a marca deles a esse projeto de comunicação pública, que muita gente sabe que é importante para o cidadão, porque ela permite que você tenha uma complementariedade. E possivelmente um novo nicho para o mercado, né? E um mercado de publicitário que não está efetivamente acostumado a trabalhar nesse setor. Exatamente, por isso estamos construindo inclusive uma filosofia disso, mudando o conceito, aquilo que é o índice de consumo que é colocado na avaliação da composição das tarifas, dos preços da publicidade institucional, por exemplo, nós estamos substituindo pelo IDH, que é um conceito diferente. Ou seja, eu não quero saber qual é o potencial de consumo de uma determinada região para eu fazer o meu rateio de rede. Eu estou pensando em qual é o índice de desenvolvimento humano que tem lá, porque é nisso que a gente tem que se preocupar, não se existem consumidores que a gente possa vender produtos. A gente quer vender ideias, a gente quer vender desenvolvimento humano, a gente quer vender cidadania. Vamos agora para um rápido intervalo. Estamos de volta e o nosso entrevistado é o jornalista Nelson Breve, presidente da EBC. Presidente, nós vimos na abertura do programa o mapa do planejamento para os próximos 10 anos. O senhor já pode vislumbrar o que será a comunicação pública no Brasil? O nosso objetivo com esse planejamento estratégico é que a comunicação pública no Brasil tenha uma maior audiência, seja mais reconhecida pela sociedade como um serviço público essencial e que a gente consiga avançar, fazer investimentos na tecnologia para suportar essa virada que vai vir da TV digital, né? Porque estamos falando de um período em que talvez não haja mais televisão analógica e, portanto, esse mundo da TV digital ainda é um mundo que no mundo inteiro, eu estive num congresso internacional de radiodifusores, né, em Londres, e está todo mundo tateando convergência tecnológica, TV digital, mesmo eles que já estão na TV digital há algum tempo. Presidente, nós estamos fazendo um levantamento na ouvidoria para fazer o relatório anual. Nesse levantamento, uma das coisas que a gente identificou, como assim, com muita frequência, foram reclamações sobre a qualidade da transmissão, né, da TV Brasil. O que dentro desse planejamento aí, como é que a gente vai resolver essa questão? Nessa passagem, nessa transição do analógico para o digital? Acho que até um pouco antes disso a gente consegue avançar. Regina, eu estou obcecado por essa questão. Nós estamos atuando fortemente, né, junto com o diretor-geral Eduardo Castro, que a escolha dele e o formato que nós demos à diretoria-geral, supervisionando toda essa área que cuida
do empacotamento e distribuição da nossa programação foi pensando nisso. Precisamos melhorar a qualidade do sinal. Não adianta a gente ter o melhor conteúdo e não ter um sinal, porque as pessoas começam a ver e falam, puxa, que legal, mas elas não conseguem, porque a diferença para as televisões comerciais é grande, então elas vão preferir assistir, porque é isso, a gente assiste as coisas que são agradáveis também aos nossos olhos e não apenas à nossa mente. E até porque a gente está acostumado com uma qualidade... Com outro padrão. Né, com outro padrão. Nós sabemos que os conteúdos que a gente tem, tecnicamente, eles têm uma qualidade boa, só que na hora que a gente vai transmitir, porque todo o nosso sistema, ele está em digital, mas chega num determinado momento que a subida do nosso sinal, né, nosso controle mestre, os nossos exibidores, que ainda são analógicos, mas estamos, nesse final de ano, instalando os exibidores digitais. Então, há uma expectativa de que, depois da instalação desses exibidores digitais, lá na nossa central controle mestre do Rio de Janeiro, a gente tenha uma melhoria da qualidade do sinal que a gente sobe, né, para a televisão. Para mim, esse ano foi muito dedicado à gestão, né? Ou seja, organização da empresa, fazer o planejamento estratégico, o redesenho dos nossos processos e da nossa estrutura, para a gente ter uma empresa que ela precisa estar bem estruturada do ponto de vista da gestão, para que ela também, né, a gente possa trabalhar com maior qualidade no nosso gasto público, para que a gente possa trabalhar agora a questão da amplitude do sinal e depois a questão do conteúdo também. O ano que vem é o ano da qualidade do sinal. Todas as vezes que eu recebo um relatório da ouvidoria que fala, aí às vezes até nem o próprio relatório, eu peço também para que o pessoal fique atento no nosso serviço de atendimento ao público, antes mesmo que chega junto, né, para nós e para a ouvidoria, para que antes mesmo a gente comece a tomar providências, porque ali você viu um problema de sinal ali na ouvidoria, pode ter certeza, tem mesmo. E se um reclamou, muita gente não está reclamando, mas está mudando o canal. Então, a gente sabe disso, acha importantíssimo esse retorno dos nossos telespectadores e eu cobro muito do diretor-geral Eduardo Castro toda vez que eu recebo informação para ele resolver aquele problema. A gente sabe que, às vezes, a solução não é fácil, passa por outras etapas de investimento. Além do controle mestre no Rio de Janeiro, a gente tem aqui, a gente conseguir ter uma banda no satélite em HD para que a gente consiga distribuir o melhor sinal. Porque se você conseguir distribuir o melhor sinal, mesmo que quem está recebendo, as nossas parceiras lá na ponta, não tenham a melhor qualidade para fazer essa distribuição, elas já vão distribuir um sinal melhor do que aquelas que ela tem hoje. Porque se você recebe o melhor, ele vai chegar melhor, né, ainda que não chegue com a qualidade que a gente está distribuindo. Mas tem uma coisa que eu acho que também é importante, queria até que o senhor falasse sobre isso, que é também a qualificação do pessoal da casa. Uhum. Né? Porque eu digo que a gente fala tanto de comunicação pública, mas muitas das vezes quem está lá na ponta, né, produzindo os conteúdos, às vezes não tem um conhecimento, não estou falando técnico, né? Estou falando conhecimento, qual é o cerne dessa comunicação pública. O que nós podemos fazer para nos efetivamente diferenciar daquilo que é produzido pelas demais emissoras, em particular as emissoras privadas? O que nós estamos dois movimentos. Um deles ampliando os recursos para capacitação e desenvolvimento profissional dentro da empresa. Nós estamos dobramos e estamos dobrando de novo. Dobramos de um ano para o outro nesse ano e no ano que vem estamos dobrando de novo esses recursos para o desenvolvimento profissional, né, dos nossos empregados. A outra é uma parceria com a Unesco para o desenvolvimento da nossa escola de comunicação pública, que eu acho que é fundamental. Nós temos uma escola de comunicação pública justamente que faça essa ponte, né, pegando os nossos profissionais e fazendo com que eles cada vez mais se apropriem dos valores da comunicação pública, se apropriem mais, né, do conhecimento dessa prestação de serviço que é diferente da prestação de serviço
que muitos deles vinham tendo anteriormente, que era simplesmente fazer a divulgação dos atos e fatos do governo. Eu às vezes brinco, eu digo que trabalhar na comunicação pública é igual ser professor, é uma vocação, né? Não é só um desenvolvimento técnico. Você tem uma vocação e gostar daquilo que você está fazendo. Eu digo que é missão. Eu me considero um missionário nisso. Eu sou um jornalista e quando eu me formei jornalista, eu me formei consciente de que jornalismo era um serviço público. Portanto, mesmo trabalhando em empresas privadas, eu sempre me considerei um servidor público, por servir ao público. E é esse o sentido, principalmente na comunicação pública, que todos os trabalhadores precisam ter. A nossa missão é servir ao público. A gente tem que dar efetividade às nossas tarefas. Efetividade às nossas tarefas é só quando a gente percebe que a partir de tendo acesso a conhecimentos produzidos por nós, né, de conteúdos produzidos por nós, eles conseguem ter ações de cidadania para a defesa dos seus interesses individuais ou coletivos. Isso é efetividade. Saber os seus direitos, ter a informação do que está acontecendo efetivamente, sem exageros nem omissões. Então, isso é que é importante na comunicação pública. E a nossa programação infantil, que na TV aberta, nós não temos mais uma programação infantil de qualidade, né? É uma programação infantil que entretém ali as crianças, né? E com caráter pedagógico, né? Que é fundamental. O que é importante, que começa, né? A cidadania começa a ser formada com a criança. Então, nós temos uma missão fundamental, que é a formação das nossas crianças para o exercício da cidadania também. Presidente, nós vamos para mais um intervalo. A gente volta já. Estamos de volta e o nosso entrevistado é o diretor-presidente da EBC, jornalista Nelson Breve. A ouvidoria ela encaminha relatórios mensais para os diretores e encaminha um relatório bimestral que é apresentado nas reuniões do Conselho Curador. Que medidas, a partir daquilo que a gente apresentou nesses relatórios, foram tomadas em relação às principais questões levantadas? O trabalho da ouvidoria, de ouvir a nossa audiência, né, os nossos ouvintes, telespectadores e leitores, ele é fundamental para a qualificação do trabalho que a gente faz na EBC. Porque nós precisamos ter muito cuidado com o que a gente faz, né, desde a qualidade que nós falamos do sinal, que sempre, né, é importante a gente tomar as providências a partir daquilo. Quando um ouvinte se dispõe a procurar alguém, é porque ele está querendo ajudar. Senão era muito simples, ele pegava e trocava de canal e ia ver outra coisa. Mas ele quer ajudar, ele quer que nós saibamos que tem muita gente, assim como ele, que não está vendo a programação com a mesma qualidade. E também tem aquele ouvinte, ou leitor da Agência Brasil, ou telespectador, que às vezes percebe um erro, percebe alguma coisa mal posicionada, alguma coisa mal colocada, que possa constranger algum segmento social, que possa dar aparência ou de parcialidade em determinado assunto. Tudo isso que são coisas que na comunicação pública a gente considera errado. A gente precisa ter imparcialidade, a gente precisa ter acurácia na informação. Nem todo mundo se dispõe a escrever para reclamar, para sugerir. Quando alguém faz isso... É para ajudar a empresa. Isso que às vezes as pessoas não conseguem entender. Quando alguém está se predispondo a nos ajudar, não é fazer uma crítica à empresa, às vezes as pessoas entendem de forma equivocada. Ele está nos ajudando para nós corrigirmos algo que ele está enxergando como problema. Se aquilo que ele está enxergando a gente entende que não é correto, vamos dialogar com ele para dizer, olha, eu acho que você está enganado, mas deixar sem resposta alguém que está tentando te ajudar, eu acho que é pior do que você responder
aquilo que às vezes o ouvinte não quer ouvir, ou seja, não quer entender, ele pode estar com uma impressão equivocada de um determinado assunto também. Mas corrigir o erro, a gente, assim, a partir de manifestações da própria ouvidoria, a gente fazer com que, né, o nosso jornalismo possa corrigir os erros, possa corrigir o enfoque de um determinado assunto, possa até se desculpar perante um segmento social quando, eventualmente, comete, até em tom de brincadeira, em tom que não tenha a intenção de provocar, magoar ou ferir os sentimentos de algum segmento social, pode ter acontecido. E se desculpar por isso, porque quando a gente erra e se desculpa, é uma grandiosidade que é percebida pelo telespectador, pelo ouvinte, pelo leitor. E ele passa a respeitar mais a gente passa a ter mais credibilidade. Credibilidade é patrimônio da comunicação pública, da comunicação em geral. E quanto mais a gente melhora os nossos processos internos para a gente errar menos, e quanto mais ajuda a gente tem do nosso público para nos alertar, ruim é quem não é alertado pelo seu público de que cometeu um erro, porque aí significa que ele não tem público, né? Comunicação pública também é como educar, é eliminar preconceitos. A gente tem que combater os preconceitos, todos eles. E preconceito, quando eu falo, é pré-conceito de alguma coisa. As pessoas, às vezes, elas têm concepções anteriores que acabam prejudicando a avaliação daquilo que elas veem, ouvem, escutam. Então, muitas vezes, se você não dialoga com essas pessoas, como é que você elimina os preconceitos? É com a conversa, é com o diálogo, não tem outra forma. Eliminar preconceito é você colocar um conceito novo para que ela possa avaliar, julgar. E isso só se faz na conversa. É preciso conversar com o telespectador, conversar com a ouvidoria, conversar com as outras áreas da empresa, conversar com todos os públicos de interesse da EBC, conversar com a sociedade. E através de diferentes ferramentas, né, como a audiência aqui, pública. Nós estamos conversando com o seu público e com você, dando satisfação para que eles entendam melhor aquilo que a gente faz e, ao entender melhor aquilo que a gente faz, eles vão quebrando os preconceitos que tem em relação àquilo que a gente faz também. Presidente, só para a gente fechar, nós temos programas muito antigos dentro da grade. E todas as vezes que se vai mexer em programas que estão, em tese, consolidados, isso gera uma confusão enorme, que é uma coisa que até a gente chama na ouvidoria, aí gera um mundo de manifestações provocadas. Como é que vocês avaliam isso nesse processo de pensar em mudar essa grade de programação? Eu sempre falo para a área de programação que não tem problema mudar, desde que você avise as pessoas com a devida antecedência que você vai fazer uma mudança, por que você vai fazer uma mudança, como é que isso vai afetar a vida delas ou não. Porque ninguém muda para fazer pior. Você muda para melhorar. Nós mudamos para buscar mais audiência, nós mudamos para ter programas que possam aproveitar mais os chamados estoques de público, porque tem horários em que um público, né, é um determinado público, tem que fazer alguma mudança. A nossa mudança mais recente, ela foi até em atendimento a questões que foram colocadas em audiências públicas e até na ouvidoria, de que a nossa grade era uma grade de TV a cabo. Nós fomos dar uma lógica, concordando com essa crítica, uma lógica de que a nossa grade é uma grade de TV aberta, portanto, uma grade mais horizontalizada durante a semana, durante o final de semana, um pouco mais verticalizada. Então, nos seus horários. Isso precisou fazer uma mudança. Mudança sempre tira todo mundo da zona de conforto. Agora, interessante que tem muitos programas que às vezes ficaram desconfortáveis com a mudança e que a audiência melhorou. O cidadão, o telespectador, a gente quer uma satisfação. Se você está acostumado aí, né, num determinado horário, numa loja, num lugar, de repente você chega lá naquele horário que você está acostumado a um serviço que você tem, no cabeleireiro, barbeiro, e aí fala assim, irmão, agora a gente não funciona mais nesse horário. E então, tá lá, assim, ou e então aí você o fala caso assim, deles poxa, de ligarem até para a ouvidoria para checar, para ver se funciona mesmo. Exatamente. É isso mesmo. Presidente, muito obrigada pela sua participação no programa. Muito sucesso na condução, né, da EBC em 2013.
Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade da gente poder aqui falar um pouco da nossa empresa, fazer esse balanço que a gente fez aqui e projetar aquilo que a gente espera fazer nos próximos anos. Esta foi a última edição do ano do programa da Ouvidoria. Nas 2 próximas semanas, teremos uma programação especial neste horário. E em janeiro, você poderá rever algumas das edições do Público na TV. A todos, um Feliz Natal e um Ano Novo de muitas alegrias. Em fevereiro, estaremos de volta com programas inéditos. Uma boa noite e até lá. Fale com a Ouvidoria pelo e-mail ouvidoria@ebc.com.br.